Já cá estamos. Cá estamos. Missa, primeiro agradecer por disponibilizar aqui um bocadinho do seu tempo para partilhar um bocadinho aqui as suas ideias, como vê o futebol e algumas questões que lhe vou colocar. E sei que é sempre complicado, é por isso esperamos sempre aqui pelo final da época, que é sempre um bocadinho mais tranquilo. Por isso agradeço imenso por partilhar um pouco aqui, para as pessoas também refletirem e eu próprio também pensar um bocadinho sobre como é que o Mister olha para o que nós mais gostamos, que é o futebol. Então já, João, falar perfeitamente à vontade, é um gosto estar aqui, por isso só ficou aqui para o final, porque esta época, por tudo o que se passou, condicionou aqui também tudo o que é a minha vida e tudo, inclusive a pessoal, portanto foi uma luta grande e agora é que respiramos um bocadinho aqui mais nesta parte final. Sim, isso é verdade. Mister, começo sempre pela pergunta normal, que é quem é que é o Mister, como é que chegou até aqui, como é que começou esta paixão enorme que tem pelo jogo, pelo treino, por isso que rodeia aquele futebol. Falar-nos um pouco do seu percurso até agora, para as pessoas também conhecerem um pouco o Mister Tolzé. A paixão por aquilo que é a gestão e a liderança, tudo começou desde cedo e desde que me lembro de começar, desde que comecei a jogar, sempre tive curiosidade do porquê de fazer algumas coisas. Do porquê de se treinar de algumas maneiras e essencialmente isso, perceber pôr-me um bocado na pele de quem estava a liderar do outro lado. Depois tudo o que foi, fiz a carreira como jogador que acabou cedo, porque assim tinha que ser, porque foi desgastante a nível de viagens, a nível de andar sempre com a casa às costas, como eu digo. Depois havia uma intenção clara e eu por isso fiz os dois cursos de treinador, inclusive na altura que jogava e bastante cedo. Agora havia uma intenção clara de experimentar, de ver se havia se tivermos talento, o que quer que seja, para a área do treino e da liderança. E as coisas depois foram acontecendo de forma absolutamente natural. A verdade é que as coisas aconteceram, tudo o que tem acontecido tem sido, como costumo dizer, sem um chama palha para isso. Começou com a questão do Vítor Gouveia me convidar para treinador adjunto na altura do Sub-17. Ele sai muito cedo na época, em novembro, acaba por assumir a equipa. Depois, quando já estou a preparar a época, as coisas correram muito bem nesse primeiro ano. Foi interrompido pelo Covid, porque íamos disputar a fase para campeão nacional. Depois aconteceu o convite de Oliveira, quando eu já estava a preparar a época seguinte na académica, na formação. Era uma época para lutar pela manutenção. Acabámos por conseguir uma subida à Liga 3, que na altura não era expectável, mas conseguimos. Fazemos o segundo ano do Oliveira na Liga 3 e depois sim, já tinha pensado a saída e depois aconteceu o convite de Tondela para este desafio. Portanto, foi um processo que tem sido consistente e passo a passo. O Mister já também esteve na Liga 3, logo no primeiro ano, se não estou em erro, logo da criação da Liga 3. Se não estou em erro, não foi, Mister? Foi. Depois foi para a segunda Liga. O que é que notou mais de diferença de uma Liga 3 para uma Liga que considera-se profissional, a segunda Liga? Bom, a Liga 3 é um campeonato, tem um modelo competitivo muito particular e que pode ser justo, pode ser muito injusto, aceito qualquer uma das opiniões. Agora, o problema é ir para a Liga 3 como nós fomos, que foi com 12 mil euros para salários. Se a Liga 3 por si só já é duríssima, então com este orçamento trouxe-nos aqui ainda maiores problemas na formação do plantel e tudo o que era para ter um plantel extremamente competitivo. Agora, uma liga que, como eu estava a dizer, tem um perfil, um modelo competitivo que tem que pensar a longo prazo na época. Ou seja, não se pode dar tudo no início da época, não podes pôr as fichas todas no início da época, porque pode não chegar.
E a questão do planeamento na Liga 3 que nós fizemos na altura em Oliveira foi mesmo a pensar nisso, foi a pensar na segunda parte da época, para na fase de grupos estarmos a top. E foi o que aconteceu, correu-nos bem. Correu-nos bem essa aposta, fizemos uma primeira fase mediana, dentro das dificuldades, e depois tivemos imbatíveis na segunda parte da época, e que nos deu uma merecida. Acabámos em primeiro no grupo da fase de manutenção, que nos deu uma merecida manutenção. Agora, diferenças inequívocas na qualidade, ainda. Naquilo que é a qualidade dos jogadores, a qualidade das equipas, há equipas muito fortes da Liga 3 que se vão encaixar perfeitamente na Liga 2. Agora, ainda há uma diferença que não tenho certeza absoluta que um jogador que tenha registro e tenha qualidade na Liga 3 também não é certo que na Liga 2 vai conseguir fazer. Porque a maior parte dos jogos ainda não são do nível de Liga 3. Muitos são do nível de grande parte dos jogos da Liga 2, mas nem todos. Sim. Okay. Mister, falando um pouco como o Mister e a sua equipa técnica gostam de preparar uma semana que antecede um jogo, gosto de perguntar fazer estas questões aos treinadores que vêm aqui, sabendo que a segunda liga é muito competitiva, o Mister, e o Mister sabe isso melhor do que eu, muito competitiva, e jogos às vezes não só fim de semana a fim de semana, mas também ao meio, às vezes meio da semana. Falamos um pouco como é que o Mister prepara uma semana que antecede um jogo. Se pode falar de uma semana de fim de semana assim, um jogo de fim de semana a fim de semana. Sim. Microciclo típico, com um jogo Posso falar também um pouquinho depois como é que é quando tem um jogo a meio da semana, como é que prepara isso. Mas temos aqui um bocadinho como é que o Mister trabalha, a sua equipa técnica aqui e algumas das suas ideias. Resumidamente, primeiro de tudo, tem como base a análise do jogo. Tudo o que é feito muitas das coisas, obviamente em função da nossa equipa, mas muito em função do adversário, da estratégia que temos para o jogo. Resumidamente, portanto, a semana tem como base o planeamento, tem como base a análise ao adversário e aquilo que queremos para o jogo. Agora, a partir daí divido a semana de forma muito simples. Um dia organizado, um dia dedicado à organização defensiva, outro dia dedicado à organização ofensiva, geralmente o dia menos 4, ou seja, há 4 dias do jogo, mais ligado se calhar à organização defensiva, o dia menos 3 à organização ofensiva, e depois dos outros 2 dias, situações de jogo que queiramos trabalhar, bolas paradas, finalizações em função do adversário, tudo. Os outros dias, a velocidade, o dia da velocidade, o menos 2, aproveitando para pôr situações específicas de finalização. E esta é a semana da organização normal. Organização ofensiva, organização defensiva em que só batemos nisto, como é que vamos defender. Outro dia, como é que vamos atacar e de que forma. Organização ofensiva ligado ao equilíbrio defensivo e à transição e ao momento de transição defensiva. A organização defensiva ligada à transição, ao momento de transição e a saída para o ataque. Depois os outros dias são geridos conforme aquilo que eu quero trabalhar em função daquilo que vi, em função do adversário. De forma muito simples é isto. A partir daqui, depois dentro disto, temos obviamente uma série de questões associadas àquilo que é o nosso trabalho de equipa técnica, de análise do treino diário, análise das bolas paradas, o próprio planeamento que é feito 2 em 2 dias. Tem este trabalho todo E a análise o Mister fazendo a análise da própria equipa, no primeiro treino da semana, a análise é o Mister que faz, é um dos analistas responsáveis. Também o Mister gosta que essa apresentação seja extensa, seja algo mais. Fala-nos um pouco também dessa apresentação. A minha equipa técnica divide-se de 2 formas. Eu tenho 2 analistas, dois homens que considero analistas puros, mas em que um deles, que é o Rui Nunes, que faz o transfer para o planeamento. Ou seja, tudo o que planeamos da semana, de exercícios, de conteúdos para a semana que queremos trabalhar, é o analista do adversário, que é o Rui Nunes, que faz esse transfer e faz o planeamento mais comigo, normalmente até fazemos o planeamento todos juntos, mas mais nós os dois que estamos por dentro daquilo que queremos trabalhar mais durante a semana.
O outro analista, que é o Cristiano, faz a análise do treino pura. Este ano estava com a análise do nosso jogo, mas neste próximo ano já vou pôr tudo no Rui por uma questão de gestão de trabalho. Agora, eu pessoalmente, há uma coisa que faço e vi não sei quanto perdia quanto aos jogos, tento sempre ver jogos ao vivo do adversário, para tomar pulso às coisas, recebo obviamente os cortes do adversário já como quero, mas não há nenhuma vez que eu não vejo o adversário por completo. A mesma coisa a análise da nossa equipa. Há momentos, obviamente, que eles já sabem como é que eu quero o jogo cortado e de que forma e em que é que me quero focar. Há momentos que sou eu que o faço. Depende do que eu sentir, do que eu vi no jogo, do que eu achar do jogo. Sim. E faço essa gestão assim. Agora, cada um deles já sabe como é que eu quero o jogo cortado e no que é que eu quero focar. E obviamente que o jogo cortado está muito em função do que foi a nossa semana. Ok. E o Mister, numa semana típica, qual é os dias? Gosta de apresentar logo o vídeo do adversário, todos junto, a organização ofensiva, ou gosta de separar isso também por dias? Tudo o que é o do adversário, a única coisa que eu por vezes separo é as bolas paradas. Juntamos a parte da organização defensiva, ofensiva, toda a análise do adversário no dia, tentar que não passe dos 7, 8 minutos e depois, caso seja necessário, a questão das bolas paradas. Como eu dedico um dia a cada situação, por exemplo, no dia da organização defensiva, e podemos fazer isso no estádio em Tondela, por exemplo, podemos ver 2, 3 clipes antes de ir para o campo, em função daquilo que vamos trabalhar. E estou a falar de clipes de 30, 40 segundos, de só ver, olha, vamos focar nisto, porque precisamos defender assim. Como eu estava a dizer, em Tondela temos um ecrã gigante no estádio que às vezes nos permite também mostrar logo isso em direto, como eles estão a trabalhar. E portanto, esta gestão do não gosto de estar a partir as coisas, porque também não gosto de estar constantemente com os jogadores enfiados na sala, etc. Prefiro juntar tudo no mesmo dia, compactar ao máximo, exceto das bolas paradas, que é do Sandro Cunha, que o meu adjunto está totalmente responsável pelas bolas paradas defensivas e ofensivas, em que aí pode haver alguma separação. Sim, Mister, gosta mais de mostrar um outro corte e, se for a ver no decorrer do treino, se for preciso mostrar um ou outro corte no ecrã, algo disso do género? Aquilo que uma equipa que, por exemplo, vamos jogar contra uma equipa que, por exemplo, tem um futebol e joga por dentro constantemente. Antes eu explico o que é cada exercício e enquanto eu estou a explicar, estão a passar 2, 3 clipes selecionados por nós para mostrar aquilo que o adversário faz e que nós achamos perigoso. E então o Mister procura para esperar as bolas paradas. As bolas paradas, o Mister foca-se muito em ter algo trabalhado, ou foca-se muito também em ver o que o adversário tem algumas debilidades e aproveitar essas tais fragilidades? Tanto a análise do adversário como das bolas paradas tem a pergunta comum, que é como é que lhes podemos fazer mal, como é que eles nos podem fazer mal. E tem como base isto tudo. Eu detesto as bolas paradas. A única parte do treino e da análise que não me dá gozo nenhum. E portanto quis focar muito o Sandro nisso, nessa análise, e já me chegar tudo absolutamente resumido na análise. E o Sandro, mais o Rui e o Sacramento, que é o treinador do guarda-redes, fazem a sugestão do que acham, o que deve ser quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo. Fazem a sugestão do que devemos fazer para o jogo, e eu a partir daí aprovo, obviamente, faço as alterações que acho que tenho que fazer, mas não é uma coisa que me dê prazer estar a ver, não consigo, não consigo, não tenho prazer. Faço por obrigação e pela decisão que tem as bolas paradas no futebol atual, porque são absolutamente decisivas, quer para a manutenção, quer para a subida de divisão, quer para tudo, são
São muitos pontos que estão em disputa e por isso me dedico em absoluto, mas quero cada vez mais o Sandro muito, muito ligado nesse momento. Ok. Isso é uma semana típica. O Mister diz que não gosta muito, quando eu digo não gosto, não quero dizer esta palavra, gosta mais de estar mais no campo e reduzir a parte de sala. Mas numa semana mais curta, como é que procura então fazer esse transfer? É lógico que eu penso muito do que eu, quando era jogador, do que eu gostava e do que eu não gostava. E eu detestava duas coisas. Treinadores que falassem muito antes dos treinos e durante os treinos e vídeos longos e chatos e compridos. Eu detestava as duas coisas. Portanto, eu tento ser, tanto no treino, tenho tudo efetivamente descrito o que é importante falar aos jogadores e passar-lhes a mensagem que quer durante o treino. E antes do treino, nesse vídeo, é lógico que se for necessário, faço mais. Posso dizer duas coisas. Que, por exemplo, a seguir à derrota de Penafiel, os jogadores viram o jogo todo por completo. Todo por completo. Ou seja, tivemos 90 minutos praticamente no vídeo a ver o jogo todo. Porque houve tanta coisa que eu não gostei e que tivemos lá todos juntos a ver o jogo. A outra parte que eu faço e que está ligado com a análise do treino é no final de cada semana enviamos por WhatsApp para os jogadores aquilo que foi o resumo da semana. Ou seja, aquilo que foi bem feito, que achamos que foi bem feito ou que foi mal feito, num vídeo de 2, 3 minutos de organização defensiva e ofensiva, enviamos tudo para os jogadores por WhatsApp para ver aquilo que eu chamo o resumo da semana. Pontualmente, também passamos aos jogadores aquilo que achamos individualmente para corrigir ou para enfatizar como bem feito. Ok. Mister, em termos de análise individual do adversário, o Mister procura-se focar em um outro jogador do adversário que possa trazer, ou imagina o seu lateral, dar-lhe um bocadinho do extremo que vai apanhar, o ponta-lança, o central, algo assim de género. Procura focar-se um bocadinho nisso, algo que... Sempre. Os jogadores recebem a análise individual de geralmente 5, 6 jogadores. Às vezes mais. Okay. 6, 7 jogadores por aí. Recebem a análise individual, os centrais recebem, se achamos que o avançado tem movimentos muito perigosos, recebem o vídeo resumido desses movimentos. Se o ala for muito forte em alguns movimentos, a mesma coisa. Da mesma forma que se o central demonstrar fragilidades ali em alguns momentos, também mostramos. Portanto, há sempre 6, 7 vídeos individuais, sejam de coisas positivas ou negativas, que é enviado aos jogadores para análise, para eles ficarem vídeos, como digo, são vídeos que fazemos sempre por ser no WhatsApp, porque é de fácil acesso e que os jogadores podem estar em qualquer lado e 1 minuto olham para aquilo e percebem ali algumas coisas. Ok. No treino, Mister, certeza que a sua equipa técnica filma o treino. Qual é o proveito que o Mister tira do treino, em termos, visto que o treino tem alguma duração um bocadinho longa, foca-se no treino todo quando é para analisá-lo ou vai a exercícios específicos? Por exemplo, um exercício que fez do adversário, vê se correu bem, se não correu bem o espaço que quer explorar, há alguma ideia de jogo? Como é que funciona mais ou menos isso aí na sua equipa técnica? A análise é feita pelo Cristiano do treino, essencialmente nos 2 exercícios. Há sempre mais um exercício principal. Normalmente temos 3 exercícios, regra geral, no treino. Geralmente temos 3 exercícios. Há ali 2 que são de foco principal. E é lógico que isso é a base para ver se o treino correu efetivamente bem ou se correu mal. A análise é feita diária. É feita pelo Cristiano, que passa para mim tudo aquilo que é essencial. É lógico que se eu sentir que preciso eu de rever o treino todo, fazemos, claro, sem problema. Mas o Cristiano faz a análise daquilo que eu acho que é principal, seja das coisas que estão bem, seja do que está mal. E já aconteceu mudarmos
mudarmos, por exemplo, tínhamos uma determinada estratégia para o jogo e da forma como correu o treino, de alterarmos, de vermos que aquilo ia ser boa solução e de se alterar. Eu não sou da, eu acho efetivamente que o treino é a base de tudo. E se as coisas, não sou daquela história, treinamos mal, vamos jogar bem. Não acredito nessas coisas. Acredito que se fizermos as coisas bem no treino, estamos mais próximos de fazer bem no jogo. E portanto essa análise é decisiva. Sim, eu também sou da posição. Até para a construção, depois daqueles momentos que eu estava a dizer, que são enviados aos jogadores depois na parte final da semana. Isso em relação também à análise setorial, o Mister, imagina, gosta muito de apresentar às vezes, chamar a linha defensiva, falar em determinados aspectos que a linha teve menos bem, ou teve bem até e corrigir, ou acha que é melhor apresentar quando está a falar com o grupo todo, falar logo e só o grupo todo? Não. Se vejo que acontece, eu gosto muito do trabalho da linha defensiva, enquanto setor também, e este ano não pude trabalhar da forma também que queria, ainda melhor, por causa das limitações que tínhamos, de cargas, etc., tínhamos que gerir com pinças essas cargas, mas quando foi, e aconteceu várias vezes, chamarmos a linha defensiva para conversar, ou só os centrais, ou só os laterais, em algum trabalho. Eu estou muito a favor de separar o trabalho num dia da semana, da linha defensiva estar a trabalhar de um lado, e este ano eu queria, e por isso fui buscar o Sandro este ano, eu queria na equipa técnica um antigo defesa central para estar atento também a estes pormenores da linha defensiva, e por isso foi a escolha também do Sandro, pela experiência que tinha, porque há coisas que quem jogou na posição 20 anos está mais alerta do que eu, para alguns pormenores. Claro. E portanto a escolha do Sandro também foi por aí, mas eu sou muito a favor de se partir este trabalho, trabalhar com a linha defensiva uma vez por semana no lado, eu ficar com a linha média e com a linha avançada, posso também estar a trabalhar momentos de pressão ou finalização, o que quer que seja, e depois juntarmos os dois trabalhos. Há pequenas coisas que se pode trabalhar dessa forma, e eu sou muito a favor desse tipo de trabalho. Sim. Eu acho que é algo muito importante, mas isso depois varia sempre treinador para treinador, equipa técnica para equipa técnica, separar isso, porque acho que é importante reforçarmos estes movimentos, rotinas que queremos na nossa linha defensiva, como o Mister disse. Em termos individuais, o Mister, quando fazem a análise, a equipa técnica faz a análise sobre a própria equipa, procura também procura gravar e guardar em uma pasta análises de cada jogador para que, caso seja preciso mostrar uma ou outra, lança eles. Tem alguém responsável por isso? Como eu te estava a dizer, essa análise individual é essencial. E não sei se percebeste há bocado, a questão é que eu vou alterar até a dinâmica. Portanto, eu, como disse, tenho dois analistas e um estava responsável pela análise do adversário e o outro estava pela análise da própria equipa. Eu vou passar a análise da própria equipa também para o mesmo analista, para o Cristiano ficar focado nessa análise individual e na análise estatística. Ou seja, nós definimos uma série de parâmetros que para mim são importantes na análise, em que há variedíssimos programas, o Instat, etc., tem uma série de estatísticas, mas eu quero a estatística e a análise individual. Essa estatística tem que ser perfeita, ou seja, perceber as zonas onde perdemos a bola, perceber as zonas onde criamos mais problemas, perceber que jogadores é que estão a perder mais bola e porquê, e as ações individuais deles, e portanto a análise do Cristiano este ano vai ser muito para a parte da performance e da parte individual. E isso vai de encontro ao que estavas a perguntar, que é absolutamente decisivo. Eu acho que se os jogadores, não tenho a certeza que quando os jogadores crescem individualmente, a equipa também cresce. A equipa também melhora. E, portanto, este ano que passou não consegui trabalhar isso da forma que queria também, por causa da questão que falei, da questão de cargas, etc. E este ano ainda quero dar mais ênfase a essa parte individual.
Sim, isso eu acho que é algo que tem vindo a crescer muito. Até os próprios jogadores procuram muitas vezes isso, de perceber o jogo, o que fizeram. Eu tenho Claro, certeza que sim, senhor. procuram o jogo, pedem cortes, porque eu acho que é muito importante. O coletivo, claro que é importante, não, isso não está em causa, mas acho que o individual é algo que faz com que depois o coletivo também se torne mais forte, isso, na minha opinião. Desde que não seja para pôr cortes da finta no Instagram, para mim está a análise a ser partilhada com os jogadores, por isso não tem problema. E é decisivo. É decisivo eles terem, por uma simples razão também. Porque para tu convenceres o jogador de que está a fazer mal ou bem, as imagens aumentam. E portanto é a forma sempre mais simples de o fazer. Sim, é como você dizia, eles perceberem isso não engana. Um jogador pode dizer que, imagina, mas eu acho que não fiz isso, o vídeo não engana. Uma ideia é mostrar o vídeo, não pode dizer que se fez ou se não fez, está ali. Claro, E faz com que ele claro. possa melhorar. Eu acho que isso é o mais importante. E acho que o jogador tem noção disto. Pelo menos nos que às vezes eu trabalho, eles têm noção disto. Mister, também, o Mister falou aqui um pouco da sua equipa técnica, também estou curioso para saber e também conhecer um pouco os elementos da sua equipa técnica e dizer também qual é a função deles dentro da sua estrutura. Também para conhecermos aqui um bocadinho os seus elementos. Sim, tenho o Sandro Cunha, que, como eu disse, foi ex-jogador, defesa central, e que está responsável pelas bolas paradas, muito focado nas bolas paradas, incluindo lançamentos laterais, etc. Apenas focado nisso e na questão da organização da linha defensiva. Muito focado na linha defensiva e nas bolas paradas. E as bolas paradas ainda o que quero mais focado este ano. Fomos a equipa que sofreu menos gols de bola parada no campeonato e, portanto, alguma coisa já foi bem feita, mas ainda quero dar um passo mais em frente nesse trabalho. Portanto, totalmente focado nas bolas paradas e no trabalho da análise da linha defensiva. Depois tenho o Rui Nunes, que é o primeiro analista que faz a análise do adversário e faz o transfer para o campo comigo, no planeamento, que é o responsável do planeamento comigo. E que também vai ficar com a análise da própria equipa. Depois, o Tiago Gonçalo, que é aquilo que eu chamo, para mim, é o puro preparador físico, gestor de cargas, responsável pelo GPS e por tudo o que é parte física dos jogadores, de gestão de cargas, ou seja, fazer todo o transfer para estarmos no planeamento, ajustar as cargas de tempos em função disso, ter o feedback do GPS, faz o relatório diário do treino e o relatório do jogo daquilo que se passa com a carga dos jogadores, e para mim o GPS é absolutamente importante muito para mim, para controlar o risco de lesão e percebermos o que é que os jogadores estão a fazer. E ele, portanto, é o responsável por todo esse trabalho de gestão de cargas. Depois o Cristiano, que está como responsável do treino, da análise do treino e desta parte, este ano, mais virado para a análise da performance individual, muito focado nos aspectos individuais dos jogadores e da parte da análise de treino, e o João Sacramento, que é o treinador de guarda-redes. Mister, falou-me aqui na parte da análise que gostaria de tocar. Faz agora. O Mister tem 2 analistas, é o que tem, mas eu gostaria de colocar esta questão que é, na sua opinião, qual é que acha o número ideal para o trabalho que gostava de dar à parte da análise, gostava de ter na sua equipa técnica? Mas às vezes é o que nós temos, outra vez é o que nós achamos que é o recomendável, porque nem sempre o que nós temos, ao Mister, é o que idealizamos por várias questões que temos, que tem o clube e que mandamos no clube. Eu, para mim, tem que haver tempo. Eu tenho feito um investimento na equipa técnica, ou seja, desde os sub-17 e Oliveira. Em Oliveira eu podia ganhar 2 vezes mais do que ganhava se só tivesse um ou 2 adjuntos. Portanto, eu fui sempre a favor do investimento da equipa técnica, porque o trabalho é tão denso e pode ser tão completo, que tem que ser feito por gente competente e que me ajude a eu tomar as melhores decisões. Sim. A gestão de informação, depois sou eu que a faço para tomar as melhores decisões. Eu ouço cada um na sua área e depois sou eu responsável pela decisão. Ponto. E para mim é assim o funcionamento de uma equipa técnica, em que para mim é tão importante é lógico que se eu não estiver no banco é o Sandro que me substitui, mas para mim é tão importante o Sandro como
como o Cristiano que está a ver o jogo lá em cima na bancada com o Rui. A importância para eles, para mim, é em cada um na sua área decisiva. Agora, da mesma forma que quando estava em Oliveira sabia o que é que queria quando deste um passo para cima e fui acrescentando isso, também sei que quando der um passo ainda mais para cima sei o que é que tenho que acrescentar. E gostava de ter um outro analista e gostava de ter uma outra pessoa no campo também comigo. Mas essencialmente, estavas a perguntar concretamente os analistas, queria ter só um para esta parte individual, para esta parte do treino, outro muito focado naquilo que é o adversário, e o Rui muito a supervisionar este trabalho. Sim, é uma área que as pessoas de fora parece que veem que isto não tem muito a ver, mas isto é muito pano para manga em termos de análise própria equipa, adversário, individual, setorial, intersetorial. E depois o trabalho que às vezes as pessoas ao Mister olham e veem o relatório 7 minutos, 8 minutos, mais bolas paradas 3 minutos, vamos imaginar. Mas o que foi feito antes, os jogos foram vistos, os cortes, os desenhos, e isso é algo que parece um analista. Eu dou muito valor a quem, ainda mais a parte da análise, é um trabalho extremamente moroso, extremamente trabalhoso. Eu dou muito valor a qualquer elemento, e estão comigo, atenção, eu exijo absolutamente o máximo, nós poucas folgas temos, nós temos uma tarde livre por semana, portanto nós trabalhamos no limite, ainda não o recompenso da forma que quero, porque deveriam obviamente ainda ganhar mais, mas a seu tempo o vão fazer, porque ao continuar a trabalhar dessa forma, com certeza, e já temos sido recompensados todos por este trabalho, ano após ano, e portanto eu ainda quero que eles sejam mais recompensados, e eu dou muito valor à equipa técnica e naquilo que é o seu trabalho, e muito também aos analistas, porque eu sei o trabalho que ali está e o tempo que é necessário para chegar a esse vídeo final e essa parte final. Isso é muito importante e esse valorizar que todos os elementos são importantes, mas como eu sou analista, por isso toco mais nessa parte. E se a falando das bolas paradas, que a sua equipa foi das equipas que sofreu menos gols, então pergunto-lhe também como é que isso procura defender, mais à zona, mais mista, ou varia também consoante o adversário também que apanha? Temos uma linha definida e à zona, e depois temos às vezes um ou outro elemento que pode estar mais na parte individual. Agora, também depende do que eu vou sentindo do grupo e daquilo que não meto parte de marcar individual no próximo ano. Portanto, isso é uma gestão que eu faço em função daquilo que eu vejo dos jogadores, como eles se sentem também mais confortáveis, e a partir daí tomar decisões. Depende também do guarda-redes que eu tenho, etc. Há aqui uma série de questões que me levam a tomar essa decisão, que para mim está tudo interligado. O tipo de guarda-redes que eu tenho, que eu quero um determinado perfil, o tipo de jogadores que eu tenho na linha defensiva para formar a zona, e depois achar a melhor receita para juntar tudo isso. Okay. Mister, também em termos quando o Mister apresenta, que já me falou em termos do relatório adversário, mas é o Mister que apresenta ou é o analista que faz esse trabalho? Sou. Essa parte é tudo o que é vídeos do adversário, à exceção das bolas paradas, sou eu que eu faço, e por aí não vou mudar, porque eu estou por dentro de tudo, eu sei de cor quem é que joga do outro lado, conheço todos os jogadores, portanto estou perfeitamente à vontade para falar sobre o adversário, porque o sei tão bem quanto o analista, e toda a equipa técnica tem que o saber. Toda a equipa técnica que ali são, os 6 elementos, incluindo o treinador do guarda-redes, que também faz a análise do guarda-redes adversário. Todos os elementos daquela equipa técnica sabem como é que o adversário vai jogar, como é que pode mudar, portanto está tudo no mesmo plano. E eu acho importante ser a minha voz aí nesse momento a explicar aquilo que quero. Sim, isso depois também é de mister, de treinador para treinador. Isso no dia do jogo, como é que se comporta em termos quando está no aquecimento, o mister gosta que
que os analistas estejam consigo no campo ou gosta que eles estejam atentos, por exemplo, ao aquecimento adversário por algum aspecto? Ou não liga muito a isso quando está no dia do jogo? Nós no aquecimento temos toda a gente envolvida, incluído eu às vezes brincava com o Cristiano e dizia o Cristiano está comigo desde o sub-17 da Académica e eu trato o analista como também analista, um treinador adjunto. O analista é função. Ele é um treinador adjunto e, portanto, está connosco no campo, ajuda quando é necessário, está inclusive no aquecimento. Diz-me 2 para amanhã, provavelmente tem outro elemento de campo, provavelmente o Cristiano já pode estar focado noutras coisas. Agora, quando vamos para o aquecimento, já não há grandes dúvidas do que está do outro lado e, portanto, às vezes eu sei que também os próprios analistas não gostam de estar tanto no campo e sentem-se mais confortáveis fora. E isso também não tem problema, mas no futuro, com certeza que será isso que vai acontecer. Agora, quando vamos para o aquecimento, já não há. Se eu ainda estiver com dúvidas, só se houver alguma surpresa muito grande, mas se eu ainda estiver com dúvidas como é que se vai jogar do outro lado, é porque não fiz bem o meu trabalho. Missa, no decorrer do jogo, o Missa tem os seus 2 analistas lá em cima? Tem. Sim. Então, portanto, hoje é muito importante. Porquê? Porque ao intervalo fazemos a análise da primeira parte. Mostramos 1 minuto, 2 minutos aquilo que achamos essencial a corrigir. E o Rui sai da bancada 4, 5 minutos antes do intervalo, prepara as coisas para me mostrar o intervalo e a partir daí, consoante aquilo que eu vi na primeira parte, definir aquilo que queremos mostrar. Se for necessário, também existe aquela transmissão de enviar algum corte para o adjunto para debater alguma informação que imagino que o analista viu lá em cima? Ou isso não procuram fazer muito isso? Eu este ano quero ter a transmissão ali ao meu lado para conseguir fazer isto num ou noutro momento, porque eu quando estou focado no jogo também não gosto de ter um ou outro feedback de cima do que é que está a passar e peço ao Sandro para 15 minutos de jogo para ligar para cima para dar algum feedback. Agora a análise ao pormenor gosto de fazer no intervalo e gosto de ver uma outra repetição que às vezes possa surgir e este ano também vamos fazer isso, de ter ali o jogo para num ou noutro momento eu se chegar a ver algum lance, ficar com dúvidas. E depois ao intervalo, eu, o Sandro e o Rui decidimos o que vai ser mostrado ao intervalo. E Missa, depois de terminar o jogo, gosta logo de ver o seu jogo ou é daqueles treinadores que foi primeiro e no dia seguinte rever um bocadinho o jogo? Olha, depende do que eu achar, do que se passar, do que eu sentir do jogo. Já houve vezes que sais com uma sensação do jogo, depois vais rever o jogo e pensas se foi um jogo ou muito mau ou muito bom. Às vezes há uma coisa que eu não gosto de sequer falar com os jogadores no final do jogo sobre aquilo que foi o jogo em concreto, porque às vezes ao rever o jogo ficas com uma ideia completamente diferente. E eu não gosto de falar muito sobre a qualidade do jogo logo após o final sem o rever. Já aconteceu tudo. Já aconteceu esse jogo com o Penafiel. Nunca na vida vi um jogo tantas vezes. Vi o jogo 3 vezes consecutivas. Eu dormi no gabinete. Dormi 1 hora no gabinete. Nunca me tinha acontecido. Nunca, espero não repetir. Porque vi 3 vezes. Vi uma com a equipa técnica e fiquei lá eu durante a noite a ver. Porque fiquei obsessivo com aquele jogo e obcecado com aquele jogo. E acabei por lá dormir 1 hora no gabinete porque a seguir ao treino e já não fui para lado nenhum. Já houve vezes que só esperei pelos cortes, depende do que eu sentir. Ok. O Missa é daqueles treinadores que gosta de falar logo após o jogo. Pois é, tenho dita experiência porque já dei moral quando não devia. Já exatamente de ganhar ou perder. Sim, já dei moral quando não devia. Eu também é outra opinião que eu tenho. Nem tudo está mal quando se perde em termos daquilo que foi o jogo, nem tudo está bem quando se ganha. E aconteceu este ano. Houve jogos que merecíamos muito ganhar e que não pontuámos, houve outros jogos que perdemos e que aconteceu tudo. Agora, é o que eu estava a dizer há pouco, já aconteceu dar moral quando não devia e já aconteceu fazer alguns reparos que também se calhar foram injustos. Portanto, aquilo que é a análise ao jogo pura, da qualidade da estratégia para o jogo, prefiro esperar para ver
e ter os cortes do que estar a falar sobre isso logo após a final. Ok. Isso, uma questão que esqueci-me de lhe perguntar, as transições, que era ofensiva, defensiva. O Mister dá muito foco isso no treino, ou treina isso esporadicamente? Porque nós parece que não, nós temos muitas transições durante um jogo. Pode não dar, mas o jogo, mas temos várias. Jogo, como é que treina isso e como é que procura reagir? Eu sei que defende o jogo são constantes transições. Depois pode-se entrar na outra parte. De conseguir atacar rápido, de conseguir contra-ataque, etc. Eu, para mim, é uma parte decisiva do jogo. Vamos lá ver o jogo, se fosse organização ofensiva, ok, agora vamos atacar, agora organizamos defensivamente, defendemos com os 10, os 11, não, o jogo tem os desequilíbrios, portanto, estes momentos de, tu chamas de transições, que eu chamo de superioridade ofensiva, defensiva, tem que ser treinados constantemente. Eu dou muita importância ao equilíbrio defensivo e ao contra-ataque, ao ataque rápido. No dia da velocidade fazemos constantemente isso, constantemente movimentos de ataque rápido, constantemente. E é uma arma que eu pessoalmente quero trabalhar ainda mais e que acho que com os jogadores certos, com o tipo de jogadores certos, ainda se pode aproveitar, porque uma equipa que seja... Eu, se puder atacar em 2 toques, se puder chegar a baliza adversária em 2 toques, prefiro do que chegar em 20. E portanto, se puder logo lançar para chegar à baliza, encantado. Isso, a transição defensiva. O Mister gosta muito, dependendo da zona, vamos falar numa zona mais avançada do campo. O Mister perde a bola numa zona perto da grande área, um bocadinho mais atrás do adversário. Então ele gosta mais de reagir logo após a perda da posse de bola ou reorganizar os seus jogadores. E toda a gente gosta de uma forte reação à perda e de tudo o que isso está associado. Por exemplo, dela, Mister, porque depois também depende muito dos jogadores que o Mister tem. Era isso que eu ia falar. Este ano foi que idealizávamos. Sim, e este ano foi, por exemplo, foi um erro treinar a reação à perda. Foi um erro treinar a reação à perda porque eu não tinha jogadores fortes para este momento. E fomos das melhores defesas, fomos a segunda melhor defesa, perdemos isso apenas no último jogo. Mas se eu tivesse trabalhado, porque eu gosto da reação à perda, mas tens de ter jogadores absolutamente disponíveis para isso e preparados para isso. E se não tiveres isso nas características de um ou do outro, e nós não tínhamos este ano jogadores com capacidade de pressionar e jogadores com uma forte reação à perda. E portanto tínhamos o Bebeto e o Pedro Augusto do meio campo para a frente. Agora o Telmo não era forte na reação à perda, o Dani percebe muito bem o jogo, mas também não é extremamente rápido para ter uma forte reação à perda. O Rafa é disponível fisicamente para o jogo, mas era mais em organização defensiva. E portanto foi uma questão que se deixava agora como é que planeava, eu não tinha trabalhado a reação à perda, eu tinha trabalhado logo a reorganização do bloco. Pô, vamos ver. Sim, isso é porque às vezes nós temos sempre uma ideia do que gostávamos, mas depois, como estava aqui a falar muito bem, na minha opinião, o que nós temos às vezes não dá para. Porque os dois são diferentes, não é que seja bom ou mau o jogador, nem está em questão, isso. É que não é fácil pegarmos num jogador e olha, agora vais reagir forte aqui a esta. Não é, mas se fosse assim tão fácil, acho que também não tinha. Não, acho que há comportamentos que são mais fáceis de adquirir do que outros, mas também tem muito a ver com as características e com o tempo que temos para trabalhar e da forma como temos para fazer. Sim, sabemos que esta época também foi difícil. Voltam dela por causa das transferências, não é segredo para ninguém, isso parece não condicionou muito o seu trabalho. Não estou a desculpar porque eu nem conheço o Mister em termos, não é isso que está em questão, mas o que nós assistimos cá fora, estou a falar de cá de fora, foi uma época difícil porque para o plantel que o Mister tinha, em termos de querer chamar jogadores e inscrever, foi complicado. Por isso, deve ter sido complicado. Mister, aqui uma outra questão em termos de objetivos para o futuro, Mister. Obviamente o Mister renovou, está contente no tom dela, mas o Mister certeza que gostava de experimentar novas ligas, futuramente. Não, eu não faço planos a longo prazo. Aquilo que eu estou absolutamente focado é em conquistar objetivos constantemente. Em trabalhar, em definir aquilo que é o trabalho no início da época e lutar por objetivos, ir conquistando e sustentando o meu caminho
dizer, olha, o José apareceu ali e caiu do céu naquele clube. Não. Aquilo que é o trabalho, ser sustentado e ser demonstrado em resultados e em objetivos e em qualidade. Esse é o meu foco. Não penso em mais nada. Era fácil para mim eu tenho assumido riscos constantemente. O segundo ano de Oliveira era muito fácil ter saído depois da subida. Assumi o risco de ter ficado um segundo ano, que foi uma loucura, mas porque acreditava e porque confiava naquilo que podia ser feito, e fiquei e conseguimos resolver. Assumir o Tondela foi um risco tanto da parte do Tondela, porque confiou o maior problema da segunda liga ao treinador mais jovem, e para mim também era um risco, porque podia ficar ligado a um mau ano do Tondela, mas assumimos isso e correu bem. Tal como era fácil para mim agora ter ido para outros projetos, se pensasse noutras coisas, mas eu estou muito feliz em Tondela. Tenho uma estrutura à minha volta pequena, mas em quem eu confio, em que eu sinto que está comigo. Tenho pessoas que me conhecem muito bem e foram responsáveis por eu ter vindo para o clube, do presidente, o Eduardo, que está muito próximo do meu trabalho, em quem eu confio. Sabes, quando entras numa casa em que não sentes pedras no caminho ou porem pedras no caminho, as coisas são mais fáceis de trabalhar, e eu sinto esta liberdade para trabalhar. As pessoas confiam no meu trabalho, e agora chegar ao final do próximo ano e de consciência tranquila de que conquistei o objetivo. Tudo o que for a partir daí, depois pensaremos. Agora é lógico que tenho ambição, que quero, mas quero para 2024, 25, sei como é que quero estar, agora mais do que isso. Sim, mas seria importante, eu acho que o mais importante é sentir-se bem, sentir-se rodeado das pessoas que confia e sentir-se bem com o trabalho que está a realizar. Por isso, Mister, agradecer imenso pelo tempo que dispensou aqui a partilhar um pouco as suas ideias. Eu gostei bastante, deu para refletir, ainda vou refletir de algumas coisas que o Mister aqui tocou e que me fez pensar. Espero que também tenha feito às pessoas pensar um bocadinho, que isto eu acho que é o mais importante, é esta partilha do conhecimento, porque estamos sempre a aprender com estas conversas, com estas... Agora estamos um grupo ali muito reduzido a fazer o UEFA Pro. Estamos no curso em Quiaios, neste último UEFA Pro, e temos ali momentos de partilha, essencialmente disso, e é isto que perceber como é que o Moreno faz, como é que o Freire faz, como é que o Vítor no Leixões faz, como é que o Carlos no Sporting, como é que trabalha o António no Brasil, como é que trabalha o António. Portanto, são estes momentos de partilha e de solução comum dos problemas que valem por muita coisa. Por isso, eu espero que tenha, se tirar alguma coisa daí, já uma frase que seja, já valeu. Disse tudo, é por isso que eu procuro fazer este podcast primeiro aqui em direto e depois vai para o Spotify no dia seguinte. É mais, as perguntas muitas vezes são muito idênticas, mas para mim, se for ver, são todas completamente diferentes a maneira de trabalhar. Isso para mim é que me dá um gozo enorme, porque os treinadores partilham aqui, os treinadores, analistas, treinador guarda-redes, partilham aqui as suas ideias de forma aberta, porque as questões às vezes há treinadores que possam ter aqui, porque eu faço questões de muito como é que olham para o jogo, no treino, mas isto para mim deixa-me extremamente contente, e o feedback das pessoas também tem sido. Por isso, Mister, um grande abraço, desejo tudo, o maior sucesso, primeiro pessoal, que tenha tudo bom pessoalmente, mas depois profissionalmente, que consiga atingir os seus objetivos. Tem corrido bem, Mister, por isso, um grande abraço e continuar a trabalhar. Obrigado, João. Tudo a correr bem, está bem? Um abraço para todos e até para a semana. Obrigado. Até para a semana, obrigado.